Salve pessoal, especialmente as turmas do terceiro ano e das sétimas etapas do EJA da Unidade Escolar Afonso Mafrens. Hoje iremos o que? Dar continuidade à correção da sétima atividade avaliativa. Estamos na reta final da atividade e vamos fechar sobre a sociedade e a era da informação, que por coincidência é os dias atuais em que estamos vivendo. Pois muito bem, o que trata a oitava questão? Do que se trata a sociedade da informação? Cite suas características. Então podemos dizer que essa expressão, claro, né, ela é oriunda da era da globalização e é que nós estamos vivendo na atualidade. Como a questão aqui diz, surgiu no século XX e diz respeito à nossa sociedade da atualidade, onde a informação se tornou uma ferramenta de fácil acesso e essencial para o desenvolvimento pessoal e coletivo. Alguns tratam a informação como algo individual, pessoal, e outros tratam também de maneira coletiva. Aí quando tem um grupo ou pessoas que se apropriam das informações e começam a repassar, aí já é a chamada mídia. E tem como objetivo promover a inovação tecnológica. A sociedade da informação visa tornar os processos de comunicação mais rápidos, mais ágeis e eficientes para auxiliar no desenvolvimento das organizações e instituições de ensino, unindo pesquisa e informação. A universidade, né, é um exemplo disso. A principal característica é o aumento da informação, informação como recurso econômico, importância do consumidor e infraestrutura econômica. Então, pessoal, para trabalhar a sociedade de informações, a palavra-chave é chamado fluxo de informações. Entendeu? Aí a partir desse fluxo de informações vai surgir a chamada era da informação. Ficou claro? Então, já no século XX, de novo, vou bater na tecla da Revolução Industrial. Primeira, segunda, terceira Revolução Industrial. Aí, a partir do século XX, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, o mundo integrou-se, formando o quê? Um amplo fluxo de informações entre os países. Contribuindo o quê? Contribuindo para o processo do capitalismo, do neoliberalismo e acordo de paz entre essas nações. Aí se consolidou uma rede de comunicação capaz de promover a ampla difusão de ideias e notícias e de ações. Mas os historiadores dizem que essas informações já existiam no século XV, durante o período das grandes navegações, durante o século XVI, século XVII e século XVIII. Sim, existiam. Só que a diferença é que naquela época as informações elas demoravam bem mais tempo para se direcionar ao seu destino. Como o caso lá durante o descobrimento do Brasil, né, em que Pedro Álvares Cabral escreveu a famosa carta de Pero Vaz de Caminha, né, que foi encaminhada à coroa portuguesa. E a partir daí, levou-se vários dias até chegar à coroa. Então, se compararmos na atualidade, isso é de maneira instantânea, por meio da internet, por meio da informática. E questão de segundos, a mensagem ela vai chegar a seu destinatário. Então podemos dizer que o segredo aí é o fluxo da informação, que é bem mais rápido na atualidade comparados naquela época. E por meio da globalização se consolidando, o tripé, vamos relembrar, né? Transporte, comunicação e ciência, aliada à terceira revolução industrial, que é a revolução tecnocientífica. Esses instrumentos de comunicação e de informações ele se aperfeiçoou por meio das redes de telefonia, que foi o carro-chefe dos anos 90, 80, 70. Aí foi se aperfeiçoando, buscando novas ferramentas aliadas aos programas, que são softwares, desenvolvidos no sentido de promover uma maior integração, né,
entre o mundo todo. Aí surgiu a internet. Quem estudou a história da internet sabe que nada mais foi do que um sistema de conexão entre servidores de computadores ligados uns aos outros. Então, a partir do computador, e atualmente também por celulares, que possui provedores ou códigos IPs, essa rede mundial se tornou-se possível, podendo se conectar o quê? E obter informações em qualquer parte do mundo. Aí a partir daí nós entramos na era digital e a era analógica, que é chamada informações por meio de impressos, de jornais, de revistas, dentre outros, ela se tornou em segundo plano. A partir daí a era da informática chegou para ficar. Isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje é a chamada era da informação. E a geografia, ela capta esse conteúdo de maneira abordando o espaço geográfico, porque muda radicalmente as relações do homem com o espaço geográfico. Vai mudando também a cultura, vai padronizando os modelos arquitetônicos, vai gerando o que? Uma relação durante o dia, do lazer das pessoas, as formas de trabalho. Isso foi se proliferando tanto nas grandes empresas como até nas casas e nos lares de todo mundo. Então a vida toda, a era da informação passou a ser consumo. Então o consumismo se tornou parte deste processo. Só que muitos debatem que, apesar de ter evoluído muito nos dias atuais, diz que essa era da globalização não é para todos. É elitista. Eu posso dizer que foi elitista durante os anos 80, durante os anos 90. Aí no início de 2000 começou a se diversificar. E já na atualidade, no 2010, se expandiu muito mais. E atualmente podemos dizer que quase todo mundo tem uma forma de entrar nessa era da globalização. Da era da informação, desculpa. Que é fruto da globalização. Podemos dizer que hoje se tornou um processo mais democrático. Exemplo aí, o home office, que é uma forma de trabalho em casa, as aulas remotas que está acontecendo neste ano, no ano de 2020, é realidade da maior parte dos países do mundo, que já iria se tornar realidade há alguns anos, só que foi antecipado por causa da pandemia. Então ficou claro, as principais características são essas, né? Aumento da informação com recurso econômico, importância do consumidor e infraestrutura econômica. Aí antes de adentrar as outras questões, né? Eu acho que eu não coloquei as vantagens e desvantagens, mas vamos comentar aqui nesta questão rapidinho aqui, A era da informação, ela possui vantagens, claro, né? Facilita a nossa vida, mas também possui um lado aí meio estranho, um lado obscuro nesse processo aí. Tem as desvantagens, como o aumento do crime, dentre outros fatores aí que podemos citar, né? Por exemplo, reforçando, o termo sociedade da informação, ele remete o quê? O uso, a distribuição dessas informações com a finalidade de vários tipos. Que eu posso dar exemplo. Eu posso pesquisar um material e estudar sobre economia, sobre política, sobre cultura, sobre games. Então, quando acessamos a internet, podemos ter diversas informações a se pesquisar, a se buscar. Claro que o nosso foco é a filtragem. Aí vai entrar os mecanismos de buscas, que o mais conhecido é a Google. Tem um Bing também da Microsoft, que não é tão bom como o da Google, mas funciona. E tem outros aí que já são mais clássicos, que já está caindo em desuso nos dias atuais. Então essas tecnologias se tornou parte da cultura, só que muitas pessoas utilizam para o bem e outras utilizam para o mal. Por exemplo, existem ferramentas que são de acesso exclusivo do Estado, outras de empresas e também coletiva para várias pessoas. Aí tudo que existe, aí tem os programas de softwares que vai contribuir para a aplicação desses usos aí.
como o caso do Zoom, a plataforma Zoom, o caso do Facebook já está começando a perder espaço, como o caso também do Google Meet e do Microsoft Teams, que é da Microsoft. Então a origem, podemos dizer que o ser humano gerou por meio da era industrial. Então vamos comentar as características. Ó. O aumento da informação, né? O aumento da informação. Com esse aumento da informação, fez com que muitas pessoas hoje em dia não conseguem filtrar de maneira eficaz. Porque à medida que o tempo vai passando, as informações elas vão aumentando, né? Aí existe também as formas de armazenamento, que passou do HD, aí foi para o pendrive, aí do pendrive surgiu a nuvem, que é o armazenamento de forma grátis ou pago, se você quiser expandir essa memória, essa nuvem para colocar os seus dados aí. Só que isso tem um perigo. Se cair nas mãos de um hacker e alguma pessoa para cometer crime, isso se torna perigoso. Aí também tem as agências, né? Também tem os aplicativos de bancos, que você faz pagamento digital. Não mais aquele pagamento convencional, enfrentando filas diversas. Hoje em dia nós só nos dirigimos ao banco em último caso, não é verdade? Facilitou muito. Então, ó, essa era da informação, ela não se remete apenas à internet. Claro que a internet é a mais forte nos dias atuais, mas também existem os meios convencionais de informação, que é a mídia, a TV aberta, que possui canais por meio da TV, por meio do rádio, dentre isso. Então essas tecnologias elas foram se difundindo, nos anos 90 se tornou muito forte, e hoje nós estamos colhendo fruto desse avanço aí, que se tornou prático, e o acesso por meio do horário que nós escolhemos. Vamos lembrar por exemplo, da infância de muitos de nós aqui, por exemplo, no meu caso, nos anos 90, para assistir um anime ou um filme, dependíamos muito da TV aberta, para se passar na Band, na Globo, dentre outras. Hoje não, hoje basta acessar a internet, acessar um aplicativo aí, como o caso da Netflix, da Amazon, e acessar nossos filmes, dentre outros, aí assistir no horário que queremos. E naquela época não, dependíamos dessas mídias convencionais, né? O segundo fator, informação como recurso econômico. Podemos utilizar a informação para trabalhar, para gerar produtividade. É o que eu estou fazendo agora, né? Eu estou utilizando o YouTube para gravar as aulas para chegar até vocês, para promover o estudo, interagindo a escola, interagindo o professor, interagindo o aluno por meio da ferramenta aí, que é o YouTube. A infraestrutura econômica é outro exemplo. Estrutura especificamente o que? A informação e a circulação, influenciando e gerando um padrão cultural na sociedade. Aí isso vai se tornando padrão, que é um fruto da globalização, uma homogeneização da cultura do mundo todo. Enquanto que aquele nacionalismo, aquele tipo de cultura localizada em determinado país vai se perdendo. E o padrão e o comportamento do ser humano, né, do homem, na atualidade, vai se tornando cada vez mais padronizado, né? As vantagens e as desvantagens, vamos citar algumas, ó. Fácil acesso à informação, melhorias na economia, aumento de produtos que antigamente era quase intangíveis, né, que a gente não tinha acesso. Por exemplo, compra por meio da internet, se faltar estoque, conhecimento e busca de pesquisa sobre algo que queremos comprar, e às vezes não é como funcionava nos anos 80, nos anos 90, não era possível, e isso foi mudando também. Aí tem as desvantagens, ó. O aumento dos controles econômicos, o processo aí de prática, né, da cartelização. Você pode fazer um exemplo, uma pesquisa. Pesquisa um determinado produto que você queira comprar. Você vai ver que é praticamente quase o mesmo preço ou varia muito pouco de uma loja para outra. Isso também é uma desvantagem do sistema econômico global. E antigamente você poderia pechinchar e ter uma diferença muito grande nos anos 80 e nos anos 90. Outra desvantagem é a emergência de um regime cumulativo, né?
Por exemplo, ó, segundo os marxistas eles trabalham, né, os neos-marxistas, eles dizem que a sociedade da informação deu origem a um sistema econômico cumulativo, que vai favorecendo e ampliando a desigualdade social, né? Os pobres estão se tornando mais pobres, o desemprego está se tornando maciço, aí ocorre a diminuição de salários e a baixa necessidade de contratar mão de obra industrial. Eu discordo dos neomarxistas e eu creio que o que se deve fazer é um investimento em educação e mudar a cultura arcaica e tradicional das profissões que estão ainda viciadas no modelo dos anos 80 e nos anos 90, voltado mais para essa era da informatização, ou seja, buscar cursos e estudos baseados nessa nova realidade, principalmente na revolução técnico-científica. Outra desvantagem é que muitos que já têm seus 50, seus 60, seus 70 anos não desapegou dos modelos tradicionais, né? Tem muitas pessoas ainda que preferem se relacionar pessoalmente, conversar por meio de rodas e grupos, aquele contato físico. Alguns também preferem ir nas lojas, olhar o produto, pegar aquele produto e levar para casa. E muitos ainda entram também. Tem até o caso mais, como é que diz que eu posso dizer, mais, mais pesado, que é aquilo causa mal e adoece muitas pessoas. Por exemplo, aquela pressão do home office, a pessoa tem que cumprir a produtividade. Se você não colocar na agenda as prioridades do dia, as metas, você vai embaralhar tudo que você tem que fazer durante a semana, durante o mês e vai começar a trabalhar muito. Ao se trabalhar muito, vai causar um desgaste físico desproporcional. O que você poderia trabalhar no dia, você trabalhou por 2, 3 e 4 e está só se cansando. Isso também é um exemplo aí dessa nova era digital. E muitas pessoas hoje em dia, acreditem, não sabem regular o monitor do computador, não sabe o que é um filtro de luz azul, para não cansar a visão, para não destruir a visão. Não sabe diminuir o brilho e trabalha com aquela tela no máximo, né? Acabando com a visão. Isso faz com que a pessoa vai perdendo a capacidade de visualização, problemas da visão. Próxima questão. Cite e comente sobre as redes de informações e seus agentes. Ó. Pessoal, as redes de informações e seus agentes são essas aqui. Ó. São o quê? Capitais virtuais. Pense o seguinte, ó. O que era analógico, palpável, até décadas passadas, mudou para algo virtual, baseado no software. Porque através disso, esse sistema de comunicação volátil ela se torna muito mais eficaz. Então se transformou, se construiu um sistema estruturado de redes da era da globalização. Exemplos, caixas eletrônicos, a comunicação instantânea via internet, os aplicativos de banco, por exemplo, no celular, que dá para realizar pagamento. Antes era pelo computador, era um perigo se utilizar aplicativos de banco no computador por meio do Windows, porque o Windows ele constantemente é atacado por vírus. Diariamente os hackers produzem vírus para poder atacar os computadores domésticos para pegar dados, né, dados daquelas pessoas e praticar crimes. Outro exemplo é a leitura de código de barra dos supermercados, que isso está sendo substituído pelo QR Code, que você utiliza o aplicativo do celular e começa a buscar toda aquela informação sobre determinado produto ou algo que você queira fazer no momento. Então a praticidade dessa sociedade da informação ela se tornou muito eficiente. 10ª questão, né? Qual a importância dos cabos de fibra ótica, satélites artificiais para a rede da informação? Memorize, pessoal, esses componentes aí. O que tem de interessante? Perceba que são componentes que agilizou e são as ligações, são as artérias dos fluxos dessas informações. Sem eles, o sistema de informação na internet, etc., que nós estamos vivendo na atualidade, não seria possível. Mas antes de adentrar, a sociedade da informação, o que vai abordar? Vai abordar um conjunto de agentes
contribuindo para esse processo aí, como o caso, ó, os setores mercadológicos, posso citar o exemplo da FMI, do BIRD, da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, né? A sociedade como um todo, ó, dos estados, manutenção de transmissão de dados e armazenagem, como exemplo das nuvens HDs, dos computadores. Cada computador desse aqui é uma ferramenta essencial para a existência da internet, entendeu? E por último, a tecnologia e o avanço e as pesquisas do que foi trabalhados na aula passada, que são os polos tecnológicos. Tudo isso vai fazer com que exista a sociedade da informação, certo? Eu não vou citar nessa questão ferramentas mais simples que também contribuem para essa difusão de informações, como é o caso de antenas, os hardware de computadores, placas wireless, modems, Wi-Fi, linhas telefônicas. Vamos citar os principais aqui da questão, que é o cabo de fibra ótica, ó, que ganhou muito corpo na atualidade, os satélites artificiais para a rede da informação. Então, os cabos de fibra ótica, eles são filamentos flexíveis e transparentes fabricados a partir de vidro ou plástico extrudido para ser utilizado como condutor de elevado rendimento de luz e imagens. Então, eles atravessam oceanos por meio de cabos submarinos unindo 2 ou mais continentes. Ou seja, aquela rede de troca de informações, aquela internet local, regional, ela não é mais de um continente, ela começou a se espalhar por todo o mundo. É por isso que teve essa informação de globalização. E as informações que acontecem em determinado continente, por exemplo, na Ásia, rapidamente chega aqui na América do Sul e sabemos o que está acontecendo. E aliados também aos satélites artificiais. Existem também satélites que trabalham com internet, existem satélites que trabalham com transmissão de rádio, existem satélites também que trabalham com o sistema de localização geográfica, funcionando como coordenada geográfica, que é o GPS, e também de televisão, né? Como caso das TV a cabos. Então, os satélites possuem finalidades diversas. Quem assina aí TV a cabo? Sky, Enet, tem outras aí, a Oi, Claro, tudo existe o quê? Uma comunicação em satélites para tudo. Então, esses são os carros-chefes aí que promovem a ligação e o funcionamento da sociedade da informação na atualidade. Exemplo aqui, ó. Observe, ó. Tudo isso aqui é cabo de fibra ótica, ligando aqui os continentes. Perceba que a rede, ela é muito extensa, ó. Se levarmos em consideração qual que possui maior eficiência, é a Ásia, a Europa Ocidental. Perceba aqui, ó. Estados Unidos, México, Brasil, principalmente nas cidades litorâneas, São Paulo, Rio de Janeiro, possui uma internet bem mais eficiente. É por isso que nos anos 2000, quem realizava aquelas votações de reality show naquela época, quem levava mais vantagem era a população da região centro-sul do Brasil. Enquanto uma pessoa realizava 10 votos aqui no Nordeste, equivalia a 100 votos ou mais na região Sudeste, em São Paulo, por exemplo. Por quê? Porque a internet de fibra ótica já era realidade em alguns centros aí urbanos do Brasil, enquanto que no Nordeste utilizávamos ainda via rádio e alguns a internet de escada. E agora que está chegando a internet de fibra ótica, claro, nos últimos 5 anos ela se tornou realidade aqui no Nordeste. Exemplo aqui da cidade onde eu moro, em Teresina. Continuando. E os satélites aí que já foi debatido em cartografia, né? Ó, cada um cumpre uma função, ó. Monitoramento de áreas, cobertura vegetal, mineração, informação de rádio, GPS, TV, dentre outros, viu? E até na internet também. Existe serviço de internet por meio de satélites. Questão de número 11. Qual o conceito de internet e sua importância para a humanidade? Quem tiver curiosidade no conteúdo de informática, estude sobre a história da internet.
que nada mais é do que uma rede mundial que tem como objetivo interligar computadores para fornecer ao usuário acesso a diversas informações. Por isso é chamada de rede mundial de computadores. Como já falei anteriormente, é a conexão de computadores ligados por meio de cabos, né, ou trocas de informações, de dados ligados um no outro. É uma conexão. Então, a partir daí, possibilita hoje uma rápida difusão. Quem lembra aí das aulas de informática, o chamado servidor local, que você conseguia acessar por meio de um computador A, o computador B do seu lado, sem precisar conectar pendrive, conectar disquete ou conectar CD para ter as informações daquele computador. Só bastava acessar a chamada rede local. E a internet é justamente esse modelo aí, claro que ligado no mundo todo, né? Essa rápida difusão aí. Tecnologia da informação, conhecimento permitindo às empresas não só melhorar sua eficiência, mas fundamentalmente oferecer novos produtos e serviços pelos quais os consumidores, através de mecanismos de mercado, manifestam sua preferência. Então a internet, ela surgiu por meio da rede mundial de computadores e foi criada, se iniciou nos Estados Unidos. Claro que o objetivo inicial era geopolítico, era militar. Aí nos anos 90, a massa casual, a sociedade, sem ser militar e sem ser os órgãos governamentais, o Estado, começou a disponibilizar para a massa casual. Aí a partir daí possibilitou a transmissão de sons, imagens, vídeos, dentre outros aí. Aí as redes sociais começou a se tornar liberada a partir de 1992. Eu só comecei a ter acesso à internet no final dos anos 90, por volta de 98, 99, 2000, mas não era aquela internet eficiente, era aquela internet de escada. E quem oferecia era o que? Eram as casas de lan house que ofereciam seus serviços e alguns institutos aí de cursos de informática e a escola que eu estudava, que era na Vila da Paz. Agradeço aí o Padre Pedro, né? Padre Pedro Baus, que Deus o tenha. Ele forneceu o curso para nós e engatinhamos na era da informação. Então quem estudou na Escola Nossa Senhora da Paz na época, nos anos 2000, 2001, engatinhou na era da informatização, já naquele período. Então a partir daí, fui só aprimorando o meu conhecimento na área da informática. Então isso se tornou realidade. Então, a partir daí, como é que funciona a internet? Vamos lá, tem que ter um componente com IP, um hardware específico, um computador, um celular, mantendo a ligação, claro que não é mais por cabo, e sim por fontes de links, como o caso de roteadores e Wi-Fi. E a assinatura com o provedor, que é uma empresa que presta serviço para o cliente para ter acesso a essas informações. Então, quando entramos dos provedores, né, de internet, como o caso do Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, temos acesso a essas informações de vários computadores do mundo todo, que são regidos por grandes empresas aí. Como a Google é detentora de várias informações, é por isso que ela é eficiente naquele sistema de busca e pesquisa. A Microsoft disponibiliza o melhor sistema operacional pago do mundo, que é o Windows 10 atualmente. Aí tem os servidores grátis, né? Quer dizer, o sistema operacional, sistemas operacionais que são grátis, como é o caso do Linux. E tem o concorrente da Apple aí, que não chega ao mesmo nível aí do Windows e nem do Linux, na minha opinião, né? Então a internet no mundo todo se espalhou e é mais eficiente. Vamos lá. Na América do Norte, na Europa Ocidental, na Oceania e na Ásia. Então a maior parte da concentração de acesso à internet do mundo é nesses continentes. E podemos dizer que é desigualmente distribuído no mundo, apesar de o mundo hoje ser globalizado. Por exemplo, o continente africano é ineficiente na internet, com exceção dos países mais desenvolvidos, né? Como o caso da Argélia, Egito, dentre outros, a África do Sul também.
O caso também de alguns países aqui da América Latina que a internet ainda não é eficiente e assim vai. Então podemos dizer que a internet ela é desigualmente distribuída e nem todo mundo tem acesso. Mas claro que nos grandes centros urbanos se tornou algo mais comum. E também o poder de velocidade, tecnologia eficiente, provedores com gigas bem mais elevados são desses países. Enquanto que nos Estados Unidos eles possuem internet de 10 GB e tudo mais, nós ainda estamos o que na internet ainda no mega, né? 10 mega, 100 mega e assim vai. Não vou me aprofundar tanto, que é na área de informática, né? Mas quem tiver curiosidade, estude. É um conteúdo interessante. Questão de número 12. Comente sobre os meios de comunicação em massa. Pessoal, já sabemos que tem os tradicionais, ó, que são jornais. Muito comum, muito forte no início do século XX, principalmente na Europa, nos Estados Unidos. A televisão, já na segunda metade do século XX. Televisão aberta praticamente, poucas pessoas estão assistindo, mas é pra assistir um jornal, assistir uma novela para alguns, e jogos, né? Jogos de futebol, rádio, cinemas e também a mídia convencional que tem seus aplicativos de via streaming para gerar essas comunicações. E tudo isso, ó, pessoal, gera influência, informação na vida das pessoas. Cuidado, tem os pontos positivos e tem os pontos negativos. Eu não vou adentrar nos pontos negativos por causa da polêmica aí, porque existem muitos meios de comunicação, muitos jornais aí que eles mais desinformam do que informam a população. Aí eu não vou entrar no viés ideológico de nada aqui na aula, mas isso realmente acontece. Então, quando acessamos a informação, assistimos algum jornal, temos que saber discernir até onde aquela informação é precisa, verdadeira, e até onde aquela informação é falsa. Aí se remete uma nomenclatura que foi muito comum, né, em 2015, 2016 e até nos dias de hoje é muito utilizada, que são as fake news, né? Que não era muito comum nos anos 90. O que a mídia tradicional ou um jornal colocava, muitos aceitavam como verdade. Mas claro, ainda existe uma massa casual que aceita tudo que é de fake news e acaba divulgando, gerando informação. Aí a legislação de alguns países, como o caso do Brasil, está começando a rever esse processo aí. Que pode acontecer. Não vou entrar em polêmicas, mas isso é verdade. Regra-chave: estudem muito, estudem para não se tornar presas fáceis para essas mídias aí que desinformam mais do que informam. Então o que acontece? Ó? Por meio disso, vem o termo massificação, né? Que durante o processo de globalização a gente vivemos no cenário da informação, diferentes culturas, ideologias e debates que são desencadeados durante o dia, né? Por exemplo, qual é a informação da vez? Qual é a polêmica da vez? Por exemplo, inundação, enchente, algum determinado crime. Então esses tipos de coisas são mais comuns durante o dia. Isso vai se acumulando durante o ano e vai ter aquele processo marcante daquele ano. Por exemplo, no ano de 2020, qual foi a temática central de tudo isso? Foi a pandemia. Entendeu? Então essa massificação, essa chamada comunicação de massa, ela não encontra barreiras para transpor seus fluxos de informação. Entendeu? Então elas influenciam, querendo ou não, influenciam o comportamento das pessoas, né? Por exemplo, muitas pessoas se tornam consumistas baseado numa propaganda de TV. Por exemplo, uma atriz ou um ator usa um tipo de roupa e as pessoas querem acompanhar, é o chamado efeito manada. E isso vai aculturando e vai ou melhorando os valores ou destruindo valores tradicionais. Depende do ponto de vista e ideologia que você tem em mente. Ficou clara essa parte aí? Então não aceite tudo que os meios de comunicação trazem, viu? Próxima e última questão.
Qual o conceito do cyberativismo, né? Para você, é positivo ou negativo? Esse termo, pessoal, ele é recente, que consiste na utilização da internet, né, ou qualquer forma de mídias por grupos politicamente motivados, que difundem informações e reivindicações sem qualquer elemento intermediário com o objetivo de buscar apoio. Aí, se é positivo ou negativo, né, vai depender da finalidade do usuário. Então, se eu tenho uma temática ambiental, aí eu quero discutir o que está acontecendo, por exemplo, a contaminação do rio Parnaíba. Então eu vou utilizar as redes sociais, vou buscar as pessoas que simpatizam com esta causa, aí eu vou mobilizar essas pessoas e vamos reunir em um determinado local para fazer nossos atos. Isso gerou que foi muito importante durante as manifestações que ocorreu na Primavera Árabe, né? Durante também o processo que aconteceu em 2013, que gerou impeachment de um presidente, né, de um presidente de 2016 no Brasil. E isso atualmente acontece muito. Atualmente os black blocs, líderes de torcida, dentre outros, pode utilizar. Então você pode utilizar para organizar grupo de estudos ou pode utilizar para fazer algo maléfico para a sociedade. Então vai depender da sua aplicabilidade, né? Então isso tudo é fruto da globalização, que sempre vai seguir a uniformização, que é a social. Só que tem um ponto negativo, disso. O indivíduo ele não percebe às vezes a dificuldade de participar e organizar a sociedade dentro desse cenário global. Entendeu? Então a internet realmente influencia. Por exemplo, qual é o assunto da moda atualmente? O que está gerando peso? Você vai ver lá no Twitter. Mais comentados do dia, aí no outro dia vai ser outro conteúdo. Então a tecnologia ela vai alimentando, a sociedade da informação ela vai se difundindo e as pessoas elas vão se tornando muito mais informatizadas. Elas vão se tornando mais excelentes nesse sistema aí. Como atualmente, atualmente todo tipo de informação de estudo, livros, materiais em PDF, claro que alguns você tem que comprar, outros, infelizmente, as pessoas pirateiam, né? A pirataria é muito comum. Você pode utilizar para o seu bem, estudar, fazer um curso de inglês, fazer um curso de geografia, aí, fazer um curso de história. Então, o cyberativismo é esse termo justamente para organizar, né? Debater informações, mobilizar indivíduos, tanto para dentro e fora da rede de maneira convencional, né? E organizar esses grupos para trabalhar de maneira offline para gerar a causa, ou seja, manifestação na rua, né? Gerar mobilização. Então, atualmente a internet ela vai conscientizando, né? E ela também vai promovendo uma ação de mobilização e ação e reação, né? Aí, além do exemplo das manifestações, as petições online, por exemplo, vai ser votado no Senado, na Câmara dos Deputados, ou vai ser julgado no STF alguma causa. Então existem as petições para as pessoas ficarem mais antenadas e colocar sua opinião sobre determinado isso. Até uma pesquisa, né? Uma pesquisa online. Qual o tipo de jogo que eu mais gosto? É de guerra? É de corrida? É de aventura? É de terror? Qual o tipo de filme que eu mais gosto? Isso é muito comum. Também existem sites, né, de denúncias sobre o que acontece. Devemos denunciar os crimes e as pessoas, de forma anônima, promovem essa denúncia. Até os registros de boletim de ocorrência, também pela internet, facilitou a vida das pessoas aí. Que do inglês a gente chamamos de flash mobs, né? Ou hackerativismo, que são apropriação de informações para gerar alguma coisa, né? Então, pessoal, é isso, não vou me aprofundar tanto, né? Estudem sobre estes conteúdos e chegamos o quê? Chegamos aí na parte final da 7ª avaliação. Em breve, irei postar os vídeos sobre a 8ª avaliação. Estou em dúvida se eu faço em 2 vídeos ou em vídeo único, mas é um debate sobre as organizações do mundo todo na atualidade, como é que elas estão se aperfeiçoando, de um ponto de vista mais geopolítico. Então é isso, até a próxima, bons estudos,
Fui.